pessoal, eu sou a Meca Andrade, diretora do Grupo Método, e o tema de hoje é estereotipia. Estereotipia é um tema bastante comum quando se discute questões relacionadas a pessoas com autismo, crianças e adultos, e tem sido mencionado no blog, na nossa página no Facebook, e também por mensagens diretamente para mim, tem sido pedido que eu fale um pouquinho sobre isso. É um tema confuso, é um tema abrangente. A última vez que eu tentei falar sobre isso, eu acabei produzindo um material de 4 horas. Então eu vou tentar ser um pouco mais sintética nesse vídeo. Primeiro, eu não gosto de tratar a estereotipia como sinônimo de comportamento que tem motivação sensorial. Isso porque tem vários comportamentos de motivação sensorial que não se encaixam naquilo que a gente chama de estereotipia, e várias estereotipias, acredite ou não, que não têm motivação sensorial ou apenas sensorial. Então, vamos entender a estereotipia da forma como é tratado na literatura em análise do comportamento. Estereotipias são comportamentos repetitivos, sem uma função clara, sem uma função aparente, sem uma função objetiva, vamos dizer assim, sem uma razão de ser. Há vários exemplos que a gente pode pensar que se encaixam nisso que a gente chama de estereotipia. Estereotipias motoras são super comuns em pessoas com autismo. Então, aquele flapping de mãos, movimentos do corpo, movimentos dos braços, movimentos das pernas, muitas vezes envolve mais do que uma parte do corpo, mas são movimentos bastante repetitivos, normalmente tem um padrão bem restrito, são de difícil interrupção, e acontecem em vários ambientes. Estereotipias vocais, barulhos, sons, às vezes até palavras e fonemas que são produzidos sem uma função comunicativa, se encaixam nisso que a gente chama de estereotipia. Há também estereotipias com objetos, formas de manipular objetos, girar objetos, enfileirar, alinhar, segurar muitas vezes, manipular de determinadas maneiras. São comportamentos que frequentemente entram no foco da nossa atenção como parte do tratamento, como um objeto de redução, ou seja, a gente tenta reduzir a estereotipia, em alguns casos até eliminar. Por que a gente faz isso? A estereotipia, comportamentos estereotipados e repetitivos, eles podem concorrer com outros comportamentos que seriam mais produtivos para o próprio indivíduo, tá certo? Eles também tiram a atenção do indivíduo para outras coisas que seriam importantes para que ele pudesse aprender novas habilidades e desenvolver um repertório mais amplo. Então, o primeiro ponto é que a estereotipia muitas vezes concorre com outros repertórios que são mais importantes. Segundo ponto é que a estereotipia ela é estigmatizante. Então, a criança que engaja em estereotipia acaba criando para ela um estigma. Em alguns casos, você tem também estereotipias que têm topografias autolesivas, ou seja, por serem muito repetitivas, por se tratarem muitas vezes de movimentos repetitivos, muitas vezes você acaba tendo lesão em tecido ou em articulações por conta dessa repetição, dessa vamos dizer, prevalência tão alta de comportamento, do mesmo tipo de comportamento. Então, sim, na minha opinião, se justifica tratar a estereotipia. Agora, a questão que aparece no blog o tempo todo, que as pessoas me perguntam o tempo todo e que eu tento não responder de forma rápida, é como tratar a estereotipia. Primeiro, a resposta é genérica, né? Trato a estereotipia da mesma forma que eu trato outros problemas de comportamento. Então, eu preciso conhecer a função. Novamente, aqui vou enfatizar de novo, nem sempre a função é sensorial e nem sempre a função é só sensorial. Então, para mencionar um caso mais recente, eu tenho uma criança que engaja em muita estereotipia vocal durante alguns momentos da terapia, mais para o final da terapia, quando a pessoa já está cansada. No caso dessa criança, a gente percebeu que além de uma possível motivação sensorial, há também uma tentativa de minimizar a demanda que está sendo apresentada para ele. Então, a estereotipia aí não seria de motivação exclusivamente sensorial. Conhecendo a função da estereotipia,
a gente pode tratar ela de uma forma mais completa. Então, no caso da estereotipia que não tem motivação sensorial, que funciona como uma forma de evitar uma tarefa, de atrasar ou de diminuir uma demanda, nós teríamos que tratar esse comportamento tal como comportamentos dessa função são tratados. Ou seja, poderíamos ensinar respostas comunicativas mais eficazes que permitam que ela escape da demanda, ou poderíamos até reduzir a intensidade da demanda, alterar o tipo de demanda. Mas na maior parte dos casos, existe sim uma motivação sensorial. No caso da estereotipia, que é, vamos dizer assim, mantida por variáveis sensoriais, ou seja, pelo efeito do próprio corpo, pelo feedback do próprio corpo, a gente está falando de um fenômeno muito mais difícil de tratar, porque a gente não tem controle sobre esse efeito sensorial, né? A gente não consegue impedir que a pessoa tenha contato com aquela consequência sensorial, com aquela sensação. Segundo a literatura, em análise do comportamento, a única forma ou a forma mais eficaz de se tratar comportamentos estereotipados de motivação sensorial é a interrupção e o redirecionamento das respostas. Eu tive a oportunidade na minha carreira de participar de vários, vamos dizer, projetos e tratamentos usando esse tipo de técnica quando eu morava nos Estados Unidos. E é de difícil aplicação porque envolve basicamente interromper o evento que está ocorrendo e redirecionar o comportamento e a atenção da criança para outro comportamento. Então, eu posso apresentar uma tarefa, uma demanda, eu posso redirecionar para uma atividade de encaixe, um quebra-cabeça, mas eu tenho que interromper e redirecionar. Há outras formas de se tratar a estereotipia? Sim. Alternativas sensoriais, ou seja, tentar identificar itens que podem substituir ou estimulação que podem substituir aquele efeito que está sendo produzido pelo comportamento estereotipado. Então eu posso tentar achar esses equivalentes fazendo procedimentos de avaliação de itens que competem, mas é difícil porque é quase tentativa e erro. Você vai testando vários itens que você acha que pode substituir esse efeito sensorial. E, por fim, tem outras várias alternativas que estão pouco exploradas na literatura. Por exemplo, ensinar momentos em treino de discriminação, ensinar momentos onde a estereotipia é mais aceita ou mais possível ou menos prejudicial e momentos que a estereotipia não pode ocorrer. Eu não conheço, não me lembro agora de nenhum estudo que tenha mostrado um resultado efetivo, mas de nenhum estudo de grande porte. Então é uma área que vale a pena ser investigada. E por fim, uma outra possibilidade que tem sido investigada na literatura é o efeito de atividade física, de atividades motoras na redução da estereotipia. Mas tem poucos estudos e ainda nada muito convincente, vamos dizer assim. De uma maneira geral, o que a gente tenta fazer na vida diária e o que eu oriento sempre os pais é para evitar momentos de ócio, tentar redirecionar para atividades mais adequadas, ensinar novas habilidades para que a criança tenha escolhas e que não fique sempre naqueles comportamentos que ela já sabe engajar e tentar desta forma interferir. E é lógico que com o acompanhamento do médico, do psiquiatra, vale a pena também que isso seja monitorado para consideração medicamentosa. Então eu vou ficando por aqui para evitar que a gente chegue nas 4 horas, mas não antes de lembrar vocês de darem uma checadinha na nossa página do Facebook, no blog e no blog do Projeto Amplitude, que está ficando muito legal também, tá certo? Até a próxima, vamos ficando por aqui por hoje.